isso. Vamos ver na Bíblia. Mateus resumiu isso, está no capítulo 9. E aqui fala de 2 endemoniados gadarenos. E diz assim, versículo 28. Fazer um pequeno estudo agora, que é já para melhorar a sua fé, para na hora da oração você receber a bênção. Hoje está um dia de muitas bênçãos aqui. Lembrando que agora no próximo final de semana, sábado e domingo, vai ser a Santa Ceia. A Santa Ceia do mês de maio, do Dia das Mães, porque domingo que vem é o Dia das Mães. Nós vamos orar para todas as senhoras casadas que não têm ainda a maternidade, por algum motivo, nelas ou no marido, ou está nela ou está no esposo, e vamos pedir a Deus para dar bênção. Inclusive temos visto aqui testemunhos desse sentido já essa semana, vimos 2 aqui bonitos e vamos ver mais outro hoje. Mas o que nós vamos fazer na Santa Ceia? Nós vamos nos consagrar para receber o poder de Deus e a gente usar o poder de Deus para que as pessoas possam ser abençoadas, você inclusive, porque nós já estamos fazendo isso há anos. Eu tenho mais de 50 anos que sou pregador e faço essa obra tão bonita. Então, graças a Deus que Deus tem usado. Mas daqui um dia a gente vai embora, a gente é igual passarinho, né? Pousa aqui, pousa acolá, depois pousa lá no reino de Deus, fica sempre lá com Jesus lá. E queremos que você, o dia que chegar lá, encontre a gente já com a turma toda lá afiada, louvando a Deus e sabendo o que aconteceu por aqui. Não há tristeza será se perder um de vocês. Não pode. Jesus disse para o Pai, de todos que o Senhor me deu, nenhum eu perdi. Nós não podemos perder de jeito algum. Então vamos nos consagrar para ensinar, para fazer as pessoas serem vitoriosas. Aqui no João está escrito assim, João 8, desculpa que eu tinha falado, mas é 8, 28. E tendo chegado a outra margem, presta atenção, sempre tem uma margem para nós chegarmos. Às vezes nós estamos com sucesso aqui, mas não podemos parar aqui. Fui lá na Europa, Deus abençoou muito, tanto na Espanha, como na Romênia, como na Itália, como em Portugal. Foram reuniões maravilhosas. Todo dia a gente vê um pouquinho. Hoje você vai ver a segunda parte de um local chamado Cruz na Poca. E foi bênção completa. Já vimos no culto anterior vários testemunhos de lá, a igreja cheia, Deus trouxe povo de tudo quanto é lugar e o poder de Deus operando. Aí eles chegaram a outra margem. Quando Jesus vai, é porque tem problema para resolver. Nós que somos de Deus não devemos nos assustar quando os problemas aparecem, porque nós temos um solucionador de problemas com a gente. Nós temos a mesma glória que ele recebeu nele. Então, sem mim nada podeis fazer, e nós podemos fazer. Se você está passando por uma fase difícil, não se desespere. É que você ficou meio mole assim na fé e deixou de buscar Deus como deveria. Mas agora começa a buscar, que você vai vencer toda a batalha. A província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Quem mandava naquela região? Os 2 endemoniados. Ninguém podia passar por ali. A pessoa evitava. Mas onde foi Jesus? Exatamente onde eles estavam. Quando eles viram Jesus, vieram correndo e fizeram o quê? Você vai ver agora a importância de conhecer a palavra de Deus. Eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Vamos entender aqui agora. Esses endemoniados, eles eram como advogados do inferno. Um deles era o principal. O evangelista só falou de um, porque o outro era, vamos dizer assim, não era o que comandava a coisa. Aí diz o seguinte: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Quis confundir Jesus. Que temos nós contigo? Em outras palavras, não vem não. Aqui é nosso trabalho. O Senhor sabe que Adão entregou de mão beijada o poder da humanidade na nossa mão. Nós estamos fazendo a nossa destruição. Jesus não respondeu. Ele então passou para a segunda defesa.
Filho de Deus. Ué, mas falou a verdade, mas aí tem uma implicação. Como Filho de Deus, Jesus não podia estar aqui. Por quê? Porque Ele e o Pai, foi Ele que fez o mundo, o Pai falou, Ele fez. E o Espírito Santo assistiu eles ali. Quando eles fizeram o mundo e deram a Adão, acabou, quem manda é o homem. Aqui é a nossa casa. Quando Adão pecou, ele passou autoridade para o diabo. Quem mandava aqui agora era o diabo. A Bíblia diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Natureza do diabo. Aí Deus criou a lei de Moisés, muito dura, mas era o melhor para aquelas pessoas poderem ficar livres da ação do diabo. Quem cumprisse era abençoado, quem não cumprisse não seria abençoado. Depois da lei de Moisés, Jesus veio e fez a nova aliança. Lá em Tiago 1,25 diz que ela é a aliança perfeita da liberdade. Hoje nós estamos em que época? Na aliança perfeita da liberdade. Quem aceita Jesus pode estar trabalhando para o diabo há muitos anos, parece que não tem jeito, essa pessoa vai sofrer muito mais aqui, vai sofrer no inferno, mas se ela ouviu o evangelho para Jesus, eu te recebo no meu coração, Deus perdoa os pecados dela, e ela passa a ser uma pessoa de Deus como eu sou, como você é. Então ele está disponível a todas as pessoas. Primeiro ele disse que temos nós contigo, falando, ele era o advogado, ele disse assim, que temos nós contigo Jesus. Nada, mas Jesus não respondeu, porque não vem não, isso aqui nós mandava coisa nenhuma, quem mandava aqui é Jesus. Aí ele aí cita que é Jesus, Filho de Deus, segunda defesa, só não pode estar aqui, nós somos bandidos mesmo. João 10, versículo 1, Jesus disse que aquele que não passa pela porta do curral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Ele estava explicando esse caso aqui. O diabo não podia estar aqui, não pode, mas Jesus pode. Por quê? Porque ele se encarnou no ventre da Virgem, reduziu-se uma sementinha, o Espírito Santo plantou no ventre dela e ela não teve contato com José até Jesus nascer, depois foi esposa normal. Aí ele nasceu, ele era um ente santo, e o anjo disse, o ente que vai nascer de você é santo de Deus. Isso está lá em Lucas 1:35, mais ou menos até o 40. Eu falei um pouquinho dele no culto anterior. Então aqui diz assim, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Não respondeu, vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? O diabo sabe que Deus decretou um tempo em que o diabo vai sair de circulação. Mas Jesus não estava atormentando ele, Jesus estava expulsando as pessoas, já estava mostrando o que seria o Evangelho, mostrando para nós. Porque no Evangelho o demônio não pode estar em ninguém. Se a pessoa quiser que ele fique, é problema dela. Invoca, não estou bem com o diabo, o que você pode fazer? Pode interceder só por ela. Mas se ela falar, me liberta, nós temos autoridade para libertar. Então Jesus não respondeu também, porque ele estava dizendo, não chegou o tempo ainda. Porque quando chegar o tempo, Deus vai pegar o Satanás, o chefe deles, e todos os demônios, e vai lançá-los lá, que arderá com fogo e enxofre por toda a eternidade. Triste é que quem não se arrepende vai para esse lago também. Bonito é que quem se arrepende vai para o céu de Jesus, não vai ter mais nada com esse caso, e lá nunca vai entrar demônio. Presta atenção, lá vai ser paz, realização, só coisa boa. Aí o que aconteceu antes do tempo? Jesus não falou nada. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E o demônio viu que não tinha, que Jesus não ia ceder, teria que sair. E os demônios rogaram-lhe dizendo, se nos expulsa, Marcos diz que Jesus dizia, sai deste homem, perguntou até o nome, disse que era legião. Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse, ide, está permitido. E por que Jesus permitiu? Porque o porco, se você deixar, ele dorme a vida toda na lama, onde tem o excremento dele, não liga para nada.
Mas mesmo esse ser que não liga porque está do lado, não quis ter os demônios, não. Olha o que aconteceu. E disse: ide, e saindo eles se introduzir na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Preferiram morrer do que viver com o demônio. Nenhum ser humano tem que morrer, não, pessoal. Todo ser humano tem que ser liberto, porque senão o demônio não sai. Só que o porco, o boi, qualquer animal, a vida dele é só aqui na terra. Morreu, acabou. Eu não vou, meus cachorrinhos que eu tive a vida toda, morreu um, arranjei outro, morreu outro, arranjei outro. Morreu. Cachorro vive de 10 a 14, 15 anos no máximo. Não vai ver não, aquele ali já acabou. É igual peixe, você acabou, tirou da água lá, limpou, fritou, comeu, acabou o peixe, já que morreu já não existe mais. Então não tem nada com esse negócio não. Mas tem estudo aí que diz que as plantas falam, ouvem e sente até a aproximação da pessoa, sabe até a cor da roupa da pessoa. Olha que coisa séria. Eu não sei como, mas sabe. Vamos ficar aqui que é melhor aqui. Bom, aí vai escutando. E os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Veja a ironia aqui agora. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Não dá para entender essa. Eles tinham medo dos homens endemoniados, ninguém passava lá. Jesus expulsa o demônio, eles ficaram tranquilos agora, normais. Chegaram, por favor, sentiram-se tão pecadores, e ainda Jesus não tinha morrido para poder perdoar os pecados deles, que pediram: por favor, retira do nosso meio, nós não queremos o Senhor aqui. Aí Jesus foi embora. Não quer? O que ele vai fazer? Mas perderam muito. Talvez depois todos se arrependeram, vendo que viver em paz é muito melhor do que em tribulação. Diferente daquilo que já temos feito. Isso está no segundo livro de Reis, capítulo 5. Esse homem era o comandante em chefe dos exércitos da Síria. O versículo número 1 fala que por ele era um homem, era grande homem diante do seu senhor, o rei, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Eu gostei dessa palavra, porque mesmo ele sendo um povo que não buscava Deus, Deus viu que eles precisavam de livramento e deu. Deus não está olhando a pessoa pela religião dela, não. Está olhando pela necessidade dela. E Deus não força ninguém a aceitar o Evangelho. Se a pessoa descobre que Jesus é o Salvador e quer ficar do lado de Jesus, ele a recebe. Mas se não der, o que ele vai fazer? Todos nós, em Adão, nos perdemos, somos destinados ao suplício eterno. Quando aceitamos Jesus, nós fomos salvos, aí mudou-se, nós somos destinados agora aos céus. Mas pode ter alguém que não quer, não, eu quero sofrer no inferno. Eu duvido isso, mas se quiser, vai. Mas ele deu o livramento aos sírios, isso foi muito importante aqui. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Naquele tempo a lepra não tinha cura. Era costume jogar as pessoas pelos campos para não poder passar a lepra para outros que criam que a lepra era contagiosa. Em todos os lugares era temível. A pessoa com lepra, ninguém se aproximava dela. Aí, quando ele tinha saído, o versículo 2 fala: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, saíram tropas da Síria. E da terra de Israel levaram preso uma menina presa, que ficou no serviço da mulher de Naamã. Talvez uma donzelazinha de 12, 13 anos, se fosse uma pessoa má, ficava com ódio. Bem feito esse desgraçado aí, quem mandou ele fazer isso comigo? Me tirou da casa da minha mãe. E na época mais a filha precisa dos conselhos da mãe, que ela está ficando mocinha, vai explicar tudo. Aí ela podia ter ódio, mas não teve. Quando ela viu a tristeza lá, entendeu, depois chamou a dona: ô madame, o seu esposo está leproso? Infelizmente está. Não, tomara que ele estivesse lá em Samaria, diante do homem de Deus, ele o restauraria da sua lepra.
Mas o bonito é que Eliseu nunca restaurou ninguém da lepra. Ela foi dirigida por Deus. Porque ninguém procurou Eliseu pedindo que ele orasse para acabar com a lepra. Não tem jeito mesmo, não quero. Jesus falou disso. Nos tempos de Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas só um foi curado, Naamã, o sírio. Aí quando a mulher, você está falando a verdade? Estou falando a verdade. Ela foi e falou para o marido: marido, nós temos um tesouro em casa. Essa menina contou como é que você vai ser curado. Como assim? Diz que lá em Israel tem um homem de Deus, que você chegar lá, ele cura você da lepra, da sua lepra. Vamos conversar com ela. O general, homem experimentado, foi apertando. Ela falou: não, estou falando sério. Vai a Israel e fale com o homem de Deus que você vai ser curado. Ele não aguentou, foi falar com o rei. Rei, notícia boa para mim. Quando contou o rei, para nós também, que não podemos perder você. Olha, eu vou fazer uma carta, você vai para lá no rei de Israel, leva tantos talentos de prata e leva tantos talentos de ouro. Prata não foi muita coisa não, mas ouro foi. Ele mandou 60 talentos, em quilo, quase 70 quilos de ouro. Sabe quanto dá isso, pessoal? É muito dinheiro. Se fosse hoje, mais de 1 milhão, de 1 milhão, não que 1 milhão, mais de 1 bilhão de reais. Coisa linda, coisa forte. 1 grama é 300 e tantos reais. 1000 gramas é 300 e tantos mil. Que era 1 quilo. 60 vezes 300. Era uma quantia, não sei, 60 e poucos milhões de reais. Não sei bem, aqui na cabeça não dá para fazer. Tem que ter uma calculadora para não errar. E foi. Mas só que mandaram ao lugar errado. Quando chegou lá, rei de Israel, a Síria estava invadindo, vem com todo o exército aí, o Naamã está junto com eles, que o Naamã era temido lá. Aí o rei de Israel chegou, foi receber, ele entregou a carta, ele leu: pessoal, o rei da Síria está procurando tempo contra mim, veja bem, mandou, estou te enviando esse homem, olha como diz a carta aqui. Então vamos passar agora para o versículo 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, depressa, não temos tempo a perder. E enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata. Aqui 10 talentos, 100 e poucos gramas só de prata. E 6.000 ciclos de ouro. Aí a coisa foi grande, 60 e tantos quilos, quase 70. E 10 mudas de vestes especiais para as festas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, versículo 7, segundo o rei 5, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, vede que busca ocasião contra mim. Aí a notícia passou, e coitado do rei de Israel, vai acontecer alguma coisa com ele, porque não tem como curar um homem da lepra. Mas quem vai curar? Ninguém tinha visto uma pessoa ser curada da lepra, ninguém. A menina que era espiritual, que foi levada presa. Irmãos, às vezes nós espirituais somos mandados para um lugar para fazer uma obra diferente. Mas ela tinha 12 para 13 anos, donzelazinha, começando a ficar mocinha. O que essa menina podia fazer? Deus sabia o que ela podia fazer. Quando ele chamou o profeta Jeremias, disse: eu não posso, eu sou uma criança. Deus gritou lá do céu: não diga que és uma criança, porque eu te ungi profeta das nações. Irmão, quando Deus dá uma missão, Ele dá as ferramentas, nós não temos que temer, vamos fazer. Mas e agora, rei de Israel, o que eu faço? Quem pode orar para esse homem? Ninguém. Presta atenção agora. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Esse é o tipo de pessoa, de servo que Deus quer.
triste é quando às vezes o pastor não está em consagração, o cristão não está em consagração, e qualquer pessoa, você na sua casa, de madrugada, tem uma pessoa quase morrendo e morre, porque você não tem coragem de repreender o espírito da morte. Irmão, se você se mostrar frouxo na hora da batalha, a sua força é pequena, a Bíblia diz. Você não tem que mostrar frouxo, não. Se Deus deixou um problema vir a você, porque sabe que você tem condições de resolver esse problema. Aconteceu algo no seu casamento, você tem condição de resolver. Sua empresa está quebrando, você tem condição de resolver. Não com a esperteza do mundo, mas com a palavra que Deus vai mandar para você. O Eliseu disse: manda ele aqui que vai saber que tem profeta. Primeiro e único milagre de cura de lepra que Eliseu realizou. Ele era o profeta.